19 e 20 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Eu vou ler mais uma vez. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Só até aí, amém? Se você pode, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, aqui estamos diante da sua presença. Cremos que Tu és o Deus Redentor, aquele que pode todas as coisas. Ó Deus, em meio às dificuldades da vida, em meio às crises, em meio às tormentas, às tempestades que acontecem, Senhor, ao nosso redor, muitas das vezes conosco, nós pedimos a Ti que haja um tempo de refrigério sobre a nossa alma, sobre o nosso interior, que possamos depositar em Ti toda a nossa confiança, que possamos, ó Deus, termos a nossa fé fundamentada, alicerçada, não no que homens falam, não no que, ó Deus, as autoridades falam, não o que as estatísticas falam, mas termos uma fé fundamentada na Sua palavra, na Bíblia, naquilo que Tu deixaste escrito, Senhor, e com a presença do Teu Espírito Santo, nós pedimos a Ti, acalma o nosso coração. Deus, fala a nossa alma, ao nosso espírito. Nos ajoelhamos, nos sentamos aos Teus pés e pedimos a Ti, fala a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto muito interessante, quando o autor de Atos, ele traz uma revelação tremenda sobre refrigério, sobre acalmar o seu coração. Quando nós vamos ler um pouquinho, vamos estudar um pouco literalmente sobre a etimologia da palavra, da origem dessa palavra refrigério, a gente vai voltar lá no latim, onde fala-se sobre refrigerium, que tem um significado de trazer alívio. Então, a gente, não o alívio que a gente está acostumado, a gente começa a fazer umas comparações, mas até mesmo umas metáforas, e entender que pensar em ter uma vida baseada em um refrigério são só coisas materiais. O que não é ruim. Você imagina quando você está com muita sede, e às vezes no local onde você está, não tem água para beber. E aí quando você vai lá, você pega aquela água na temperatura que você gosta, ou muito gelada, ou temperada, sei lá como é que você gosta, e você bebe aquela água, você sente um refrigério. Quando você chega em casa do seu trabalho, você sente, e você chega lá, toma o seu banho, senta lá no seu sofá, se alimenta e tal, você sente um refrigério. Você sente que a sua alma, você sente que o teu corpo, passou por um alívio. Então, muito mais do que, como eu falei, esse refrigério, muito mais do que sentir do significado literal do alívio, nós falamos de coisas espirituais, de ambientes espirituais. Na aplicação desse texto, o refrigério, ele vem, como nós lemos acima, vem como uma consequência de um arrependimento e de uma mudança de atitude. Vamos voltar lá no versículo. Diz lá, arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, no mundo espiritual, venha tempos de refrigério. Aqui, sabe aquela sensação de que muitas vezes você está sendo perseguido, de que as coisas estão dando errado para você, de que tudo acontece ao seu redor, parece que é contra você, e você se sente sufocado. Tem uns que inclusive passam sofrimentos de até serem atacados por terrores noturnos, não conseguirem dormir, sensações de sufocamento, coisas espirituais pesadas, insônia, só dorme à base de remédio. Então você começa a passar por tormentas, por crises,
por tempestades. E isso nem sempre vem de questões materiais. E é pelo contrário, o que o texto está nos dizendo, que viria do Senhor o tempo de refrigério. Somente Deus pode trazer o refrigério que a sua alma, que o seu espírito precisa. Não há nenhuma outra ciência que possa fazer isso. Já conheci algumas pessoas, e essas pessoas já procuraram vários tipos de tratamentos, vários tipos de soluções, e muitas delas não encontraram a solução que queriam no que estavam fazendo. Entre hobbies, entre outras religiões, entre questões comportamentais, entre grandes profissionais, com tudo isso não conseguiram achar o refrigério que a alma dela estava precisando. Porque esse refrigério, o refrigério que vem sobre a nossa vida espiritual, só pode vir de Deus. De uma vida arrependida. Muita gente entende o conceito de arrependimento, né? Voltando lá no texto, eu vou ler mais uma vez, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Então tudo começa com o arrependimento. Mas não é um arrependimento, voltando a comparar, não é um arrependimento comum de você comprar um tênis e, me arrependi de comprar esse tênis. Quantas coisas tem na sua casa que você se arrependeu de comprar? Já teve? Já viveu experiências assim? Você em casa já teve experiência assim? De comprar alguma coisa que depois você se arrependeu? Para que eu comprei isso? Não era para ter comprado. E muitas das vezes tem preguiça ou tem vergonha de ir lá na loja para trocar por outra coisa. E acaba ficando com você alguma coisa que você se arrependeu de comprar. Que você nem usa. Talvez se abrisse seu armário, seu guarda-roupa assim, estaria lá sapato, tênis, né, camisa, bolsa, não sei, ou algum utensílio doméstico, que está lá. E por que você comprou? Eu comprei porque comprei. Então, muitas das vezes, quando o gasto é pequeno, a gente até fica pensando assim, não, é pequenininho e tal, tá bom, então. Mas quando são coisas de valores elevados, a gente começa a pensar, poxa, me arrependi de ter comprado isso. De ter comprado outra coisa. Não é desse arrependimento que a Bíblia fala. É do arrependimento, né, voltado para uma conversão. Para pensar. Quantas vezes já pegou o teu carro, já saiu numa estrada e de repente você se arrependeu de ter né, acreditado no que o GPS estava falando. E acabou entrando no lugar errado. Acabou te mostrando um retorno que não tinha. Aí por uns momentos você se arrepende. E você acaba tendo que procurar um local para você converter, para você mudar de direção. Então, olha como isso está muito ligado, arrependimento e conversão. Então, em Deus, né, muita gente entende esse conceito de arrependimento, mas não se converte genuinamente, não muda de posição. De que adianta na estrada da vida você estar caminhando, você se arrepender de pegar aquele caminho, mas você continua naquele caminho? Vai dar num destino errado. Como comumente fala, vai dar ruim. Sabe que está no caminho errado, mas não se arrepende e continua na estrada rumo ao erro, rumo ao destino errado. Então, ao se arrepender, é necessário que você se converta, que você mude o caminho, mude a forma de pensar. Muita gente entende esse conceito assim. E é interessante porque em Mateus 3,8 nos ensina, nos diz uma palavra que é uma ordem de Deus, onde Jesus fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é produzir um fruto digno de arrependimento? É você entender que você errou. É entender que você pegou o caminho errado. É entender que muitas das vezes você confiou demais na voz do GPS. Você entendeu? E tem gente que sai, não sei se já saiu assim em algum momento, tem gente que sai rumo a um destino
e só bota assim, abre lá o GPS lá do carro lá, ou sei lá, no seu celular, aí aperta lá e fala assim, me leva aí até o meu destino. E você vai ali, ó, totalmente alheio a qualquer outra direção, a não ser aquela que está recebendo de um aparelho, que muitas das vezes erra. Então, voltando a falar, a pessoa erra, o fruto digno, produzir, pois, fruto digno de arrependimento, ele fala de quê? De você confessar que você está errado. Nossa, como isso é difícil. Como é complicado reconhecer que você errou. Você entendeu? É mais fácil botar a culpa no GPS, mas foi você que programou para ir para lá. Foi você que escolheu a rua. Mas esse GPS está desatualizado, essas ruas estão desatualizadas. Ei, você que disse para ele aonde é que você queria ir. Então, muitas das vezes, nós não produzimos frutos dignos de arrependimento e nós queremos tempo de refrigério. E nós queremos que Deus venha, que tome tudo da nossa vida, que tome o nosso coração, que tome o nosso entendimento, que nos faça viver zen, né? Ah, tranquilão e tal. Ei, não é assim que a palavra nos ensina. Ninguém tem que mudar para ir até Jesus. As pessoas podem, né, ir exatamente como estão, com seus conflitos, com seus problemas, com os seus pecados. A Bíblia não diz que tem que zerar o pecado, né, ter lá uma medida, né, um aparelho que mede lá o seu pecado, pecadinho, pecadão, e mede você, fala, não, você, deixa eu ver, você tem pecado pra caramba, você tem que, né, antes tem que consertar tudo isso para aceitar Jesus. A Bíblia não fala isso. Ninguém precisa ser santo primeiro para depois seguir a Jesus. Mesmo porque isso seria impossível, visto que é o poder do Evangelho e a ação do Espírito Santo que produz uma transformação na nossa vida. Então, ou seja, você não precisa estar zerado de pecado para aceitar Jesus. Você aceita a Ele do jeito que você está. E aí o processo do Espírito Santo e da ação do Evangelho dentro de você vai santificando a sua vida, vai transformando você. Mas muitas das vezes nós passamos por esse processo, mas vivemos o nosso dia a dia e não fique achando que isso aí é só para aquela pessoa que, não, eu estou indo para a igreja, não, eu quero me converter. Não, é para todo mundo. Porque o processo da conversão, ela é diária. O processo de mudar de direção é diária. Nós que pré-definimos A de B e B de C. E alguns que muitas das vezes já estão dentro da igreja, já falam assim, não, já me arrependi, já aceitei a Jesus. Então agora já está garantido, já estou com meu passaporte está carimbado, eu já tenho visto, já vou entrar diretão lá no céu, numa fila especial lá do lado direito, só para quem tem esses carimbos igual o meu. Tem gente que acha que é isso. O arrependido, ou melhor, o arrependimento, ele precisa vir sobre a nossa vida dia após dia. Sabe por quê? Vivemos pegando caminhos errados. Independente do seu credo, religião, sexo, cor, status social, vivemos pegando caminhos errados. Hoje é o dia de você se arrepender do caminho que você tem pego errado. Tem gente que acorda de manhã adorando a Deus. Dá 10 horas, já começa, a pensar besteira, você já não acordou pensando besteira. Dá meio-dia, já está, longe. Dá 2 horas da tarde, já está desviado. Já dá, à noite, já está lá fazendo o que não deve. Pegando o caminho errado. Independente do seu status, do seu nível, até mesmo intelectual. Ninguém precisa ser santo, primeiro para depois seguir Jesus, mesmo porque isso seria impossível, O arrependimento não é apenas uma ação específica em um momento específico, mas sim uma atitude de reconstrução crescente. Vou repetir. O arrependimento não é apenas uma ação específica, um dia eu me arrependi. Eu fui lá na revisão de vida, cheguei lá, eu entreguei para Jesus, me arrependi, pronto, zerou. Carimbei o passaporte. Não. Não é assim. Você passa por um processo. E esse processo,
continua. Quando é que vai parar? O que você acha? Quando é que vai parar esse processo? Quando é que o processo da reconstrução vai parar de crescer na sua vida? Quando você chegar no céu. Quando você deixar de viver aqui, né? Quando você for transladado aqui, arrebatado com a igreja, ou sumir daqui, né? Deixar a vida terrena e partir para a glória, aí sim, pronto, está zerado. Agora, meu irmão, o caminho que você pegou, agora o seu destino já está fadado aí para um lugar ou para o outro. Não tem meio termo. Então, viver o arrependimento é todo dia. Viver a conversão é todo dia. Por quê? É uma atitude de reconstrução crescente. Uns se acham mais santos que o outro, né? Mas só Deus sabe, na leitura dentro de você, como é que você está com Ele. Eu quero te dar aí 3 posições que nós, né? Que todo arrependimento verdadeiro envolve 3 posições em nós. 3 posições. Primeiro, Romanos 12, 2 nos ensina isso. Projeta, por favor. Romanos 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Da vírgula para cá é o que acontece com aquele que tem a mente renovada. Então, indo para cá, o primeiro ponto que você precisa, a primeira posição que você precisa entender para você viver o arrependimento verdadeiro, voltando a falar, é para todos, para mim e para todos que estão aqui, todos que estão online. Você que está me vendo na linha do futuro, né? Na linha do tempo aí no futuro, para você hoje também. O processo do arrependimento, conforme eu falei, ele é diário. Alguns crentes não se acham, não, pastor, não me iguala, né, a B ou a C não, porque, né, só sabe, né, ó, A, B e C, ó, olha a vida deles, olha a minha. A gente começa a dogmatizar e a criar uma religiosidade em cima disso. Jesus na cruz do Calvário, né, se fez entender para um cara que estava lá preso com ele e falou que o cara estaria com ele no paraíso. E aí, quem é que vai definir quem vai entrar no céu ou não? É o tempo de casa que você tem? É o tempo de cristão que você tem? É o tempo de igreja que você tem? Ó, um cara do lado de Jesus reconheceu a autoridade dele. Jesus falou com ele assim: olha, hoje ainda você vai estar no paraíso. Hoje ainda, né? Se você se arrependeu verdadeiramente, se você se converteu verdadeiramente, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. E como é que nós limitamos? Então serve para todos nós isso daqui. Mudar a maneira de pensar. Romanos 12, 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a primeira posição que você tem que ter para você ter um arrependimento verdadeiro todos os dias é mudar a sua maneira de pensar. Aí você viria e falaria: ah, mas é difícil. Eu não controlo o que eu penso. Né? Nós somos muitos assim, né? A gente poderia dizer, mas eu não controlo o que eu penso. Se a pessoa continua acreditando que seus pecados não são atitudes erradas, isso significa que ela não se arrependeu verdadeiramente. Não, acho que não tem nada a ver. Não, isso eu acho que não tem nada a ver. Se ela não mudar dentro dela, se ela não mudar no interior dela, na sua mente, aqui, ó, na sua forma de pensar, há pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, cometem pecado seríssimo e acham que está tranquilo. A mente dela não mudou. Não houve um arrependimento verdadeiro. Sabe o que é isso? É marcar no GPS um lugar e chegar no lugar, e quando chegar no lugar, você ter a certeza que é aquele lugar. E você começa a discutir porque você está no lugar certo. Aí, de repente, você olha direitinho e não, eu botei errado, não era rua 2, era rua 4. Mas eu não tinha tanta certeza que era aqui. Pois é. Nem vai pedir desculpa para quem estava do seu lado, você pede, né? Você se mantém, é assim, é isso mesmo. Não, mas aqui, ó, culpa do GPS. Ó, é tão pertinho uma rua da outra, quando eu cliquei aqui, apareceu essa, não apareceu aquela. Então, nós precisamos gerar esse fruto de arrependimento. Isso nasce na nossa mente.
À medida que você vai alimentando a sua mente de Deus, conforme nós já falamos aqui, né, vai havendo uma, entre aspas, uma filtragem do que você pensa. Se começar a ver coisas erradas, você vai pensar sobre coisas erradas. Né? Se você começar a alimentar a sua mente da renovação, como diz o versículo aqui, né? E não vos conformeis com este século, com as coisas que acontecem, mas eu vou transformar a minha mente pela renovação de Cristo em mim. Então começa a entrar dentro de você, você inicia um processo de mudança de mente. Mas é complicado, tem muita gente que acha o quê? Não preciso mudar nada aqui dentro. Eu já sei. Não preciso mudar nada aqui na minha mente. Eu já me arrependi. Só preciso viver isso aí que eu estou vivendo. Só preciso ficar desse jeito que eu estou. Tá bom. Isso é um fruto digno de arrependimento? Segundo, 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Olha o que esse texto nos ensina. Então diga assim, mudar a minha mente. Fala aí, mudar a minha mente. Segundo, 2 Coríntios 4,16 nos responde, dizendo assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, né? Ou se corrompa, em outra versão, o interior, contudo, se renova dia em dia. É um dia só? Estou na revisão. Cheguei na revisão. Aceitei Jesus. Nossa, que benção que foi aquilo lá. O que acontece no dia seguinte? Você tem que se converter de novo. A mente tem que mudar. Porque o homem exterior, ele se... Eu gosto da versão que fala se corrompe. Não sei se é NVI ou é A, mas tá bom. O homem exterior se corrompe. Você entendeu? Você quer fazer do teu jeito. Você quer fazer do que é melhor para você. O Espírito Santo está dentro de você, se movendo, conduzindo você a fazer o certo, mas você abafa a voz do Espírito Santo e faz do jeito que você quer. Isso é um fruto digno de arrependimento? Ela deve sentir, a pessoa assim, né? Que as coisas que faz são erradas e que ela precisa mudar. Se ela não sentir essa vontade, né? Se ela não sentir, eu não estou falando de emoção, porque emoção é uma coisa que dá e passa, né? Você pode ficar, né, com muita raiva agora, mas no minuto seguinte você está legal. Então, emoção é instantâneo, né? O sentimento não, você guarda. Muitas pessoas fazem isso. Guardam dentro de si sentimentos. Guardam dentro do seu interior, né, mágoas, ressentimentos, falta de perdão. Né? E aí, como é que ela vai mostrar um fruto digno de arrependimento? Terceiro, mudança no coração. Vamos ver isso. Ezequiel 36, 26 e 27. Olha o que esse texto nos ensina. Ezequiel 36, 26 e 27. Acompanhe aqui a leitura. Aqui. Ezequiel 36, 26 e 27. Também vos darei um coração novo. Deus está falando aqui para o povo de Israel. Também, o povo de Israel hoje é a igreja. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Versículo 27. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e observeis. Então, o que Ezequiel, o que Deus se revela a Ezequiel e traz para nós hoje no entendimento? De que nós precisamos deixar de ter um coração de pedra. Deixar de ter um coração que não se permite ser moldado pelo Espírito Santo. E pode acreditar. Você pode fazer o que quiser, pode demonstrar o que for. Para mim. Seu patrão, para sua esposa, para o seu marido, na sua casa, mas para Deus, ninguém engana. Não é isso? Ele ensinou ali. Eu vou tirar de dentro de vocês esse coração de pedra
e colocar um coração de carne. O que ele quer dizer aqui, não é um coração de carne para você virar uma pessoa carnal, não, mas para você ter um coração moldado. O coração de pedra não se deixa moldar. Ele é ríspido, ele é rígido, ele não muda. Em alguns momentos esse coração aparece. Em alguns momentos esse coração, aflora pelas suas palavras. Mas a maioria das vezes ele não aparece assim. Ele aparece aqui, ó. Lembra do campo da mente? Aparece aqui na mente. E o Espírito que é colocado dentro de você te move para uma coisa. Mas a sua mente diz outra coisa. E aí a voz do Espírito não consegue permanecer dentro, não consegue ser ouvido, entre aspas, nas ações da sua vida. Porque você está tão cheio de sofisma, de paradigmas, gravado dentro de você assim, que e isso não demonstra um fruto digno de arrependimento, você acaba vivendo a sua vida alicerçado em cima disso. Não podemos enganar a Deus. Você entendeu? Ele falou ali, eu vou entrar dentro, está escrito ali, mais na frente isso acontece, Jesus, ele entra dentro de nós, e quando ele entra dentro de nós, ele quer mudar o nosso interior, ele quer mudar as fontes das nossas emoções, como diz o Provérbios, mudar o nosso coração, porque dela procede o quê? Todas as fontes. Então, muito mais do que falar de mudar o coração, o músculo cardíaco, é mudar aquilo que nós sentimos, é mudar aquilo que nós pensamos, é mudar aquilo que dá início a alguma coisa. Para prestar atenção numa coisa. Deixa eu fazer isso bem direto para que você entenda. Uma pessoa quando quer sair da igreja, e ela fala assim, eu vou abandonar Jesus e vou sair da igreja. Quando, a maioria das vezes ela não fala que vai abandonar Jesus, mas ela fala que vai sair da igreja. Na realidade, ela já saiu da igreja há muito tempo. Entendeu? Porque lá atrás, no coração dela já tinha isso plantado. Ela foi só se arrastando, até ter um dia a coragem de falar. Mas aquilo já nasceu lá atrás no coração dela. Não houve um caminho digno, não houve uma reta de arrependimento. E agora a pessoa vive como? Você parou para entender? Você compreendeu isso? Que se você tem um coração moldado, decisão firme e permanente, você deve ter de não praticar mais o que compreendeu ser errado. Você sabe que é errado, mas você faz assim mesmo. Isso demonstra um coração duro. Isso demonstra um coração que não se arrepende. E como nós lemos ali, dia após dia. Aceitei Jesus hoje. Então começa na sua vida hoje. Aceitei Jesus há 50 anos atrás. No dia seguinte, dos 50 anos, você precisa novamente se arrepender, novamente se converter, novamente mudar o seu caminho e novamente demonstrar um fruto digno de arrependimento. Não importa a linha do tempo, quanto tempo você tem. Essa é a verdade bem prática. Refrigério. Refrigério é a consequência do arrependimento e da mudança de direção. Refrigério é você entender que apesar de estar indo no caminho errado, quando você reconhece o seu erro, quando você se converte o caminho, está andando, está errado. Parou, se arrependeu, muda o caminho. Isso falando nos percursos, Agora, em relação a Deus, você reconhece o quanto você precisa de Deus. Você reconhece o quanto nós somos pecadores. Chega um ponto que você fala assim, eu quero mudar minha vida. E aí você, a partir desse momento, você reconheceu. E agora você pega uma nova direção. Aí o que acontece? Voltamos no versículo inicial que nos diz o quê? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então você quer chegar no lugar certo? Sim ou não? Você está buscando chegar no lugar certo? Sim ou não? Se arrepende.
Pega o caminho certo. Em todas as áreas da sua vida, né? Não serve só para a igreja não, tá? Serve para todas as áreas da sua vida. Se pergunte, faz um teste com você mesmo. Se pergunta assim, ó, eu botei 2 perguntas assim. Se pergunta assim, ó. Que atitudes e pensamentos você cultiva que estão produzindo em vocês escassez, sofrimentos, doenças, paralisias espirituais, infertilidade em diversas áreas da vida? Quais são as atitudes e os pensamentos que você tem cultivado? Você não se arrepende por isso. Segunda pergunta, quais hábitos você ainda pratica que estão impedindo a chegada do refrigério na sua vida? Quais são as atitudes? Ou os hábitos, né? Dia a dia. Então, fechando aqui, para a gente sumariar aqui esse entendimento. Mudança na maneira de pensar. Mudança na maneira de sentir. Mudança no nosso coração. É o que nós precisamos para recebermos refrigério na nossa alma. Amém? Mateus 4,17 diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado próximo o reino dos céus. O que ele está dizendo para a gente assim? Chegada no céu vai ser uma grande surpresa. Sabia? Vai ser uma grande surpresa. A nossa oração deve ser, sabe qual? Deus? Deve ser a oração igual a do rei Davi, né? Deus, sonda o meu coração. Entra dentro de mim. Vê se há alguma coisa que eu não estou vendo. Chega momentos que o profeta Davi se comparava a um verme. Por causa dos pecados, dos pensamentos, das atitudes, né, dos erros que ele cometeu. E muitas vezes nós precisamos ter isso, ter essa sensação, termos essa, não vou dizer sensação, dizer essa atitude, nos arrependermos, convertermos no nosso caminho e irmos na direção certa. E essa direção nós vimos. O refrigério só vem de Deus. Então a direção é Deus, através de Jesus. E aí vai vir refrigério sobre a nossa alma. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Te convido a você repetir essa oração depois de mim. Você que quer, você que pode. Né? Você está na sua casa. Diga assim: Senhor Deus, te peço perdão por todas as vezes que me deixei levar pela minha forma de pensar, pela minha maneira de sentir, pelo desejo enganoso do meu coração. Dou liberdade ao Espírito Santo para fazer morada em mim e mudar as minhas atitudes. Reconheço os meus pecados. Reconheço os meus pecados e te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo e tomo posse do tempo do refrigério que Cristo conquistou na cruz por mim. Eu sei que enquanto vou sendo curado, também vou sendo treinado para ajudar outros a nunca abandonarem a fé. Em nome de Jesus. Amém.